aqui. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente E deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Com os teus braços de amor, abraça-me. Sinta-se perto dele, sinta abraçado por ele. Oh, aleluia. Queremos estar nos teus braços, Senhor. Não existe lugar melhor do que estar nos teus braços, Senhor. Continue com seus olhos fechados, declarando: eu quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado, Que dá vontade de crescer, me dá vontade de crescer. torno-me independente E deixo de simplesmente crer. Oh, eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. não posso viver Longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Sabe, queridos, às vezes nós pensamos que
que Deus está distante de nós. E Ele nunca está distante de nós. É nós que estamos distante dEle. Mas Ele está sempre presente. Aonde você estiver, Ele está. O que falta em nós, é aquela coisa que, como uma criança sabe pedir. A criança, quando ela é birrenta, o pai, mas quando ela pede com amor, o pai faz qualquer coisa, querido. Então, quando você for pedir algo ao Senhor, nunca peça bravo, nunca coloque o pai na parede, como algumas pessoas fazem. Não. Às vezes você não precisa dizer nada. Às vezes você não precisa falar nada para o pai. Mas só o gesto de... Vem aqui, filha. Só o gesto de abraçar o pai. Somente isso que ele precisa de você. E o que você precisa dele. Você não precisa de carro, você não precisa de casa, você não precisa de emprego, não. Você só precisa dele. Você só precisa ser dependente dele. Você só precisa estar na presença dele. E quando você diz abraça, 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 oh, oh Senhor, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver não, longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Você pode dizer isso? Pega assim, abraça assim, ó. Sinta ele aí. Abraça-me, 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 oh, com teus braços de amor, de amor. Abraça-me, Oh, abraça-me, abraça no Senhor, abraça no Senhor. abraça-me, Como é gostoso sentir a tua presença, papai. com Teus braços de amor, de amor. Aleluias. Podem sentar, queridos. Aleluias. Edson, vamos contar o testemunho aqui dessa família, da esposa. Aleluias. Vocês querem vir aqui para o altar, ficar embaixo? Então fica aqui, ó, para que a câmera possa visualizar o testemunho de vocês também, pessoal de casa. A paz, irmãos, boa noite. O testemunho que a gente tem para contar, que o ano passado, no começo do ano passado, a gente decidiu, ter um filho. Aí eu engravidei bem rápido, só que o bebê ele parou na 6ª semana. E foi muito difícil, só quem passou por isso já sabe como é difícil essa perda. Fiquei muito triste, chorei muito, mas em momento algum me revoltei contra Deus. O que me deu muita força foi o versículo de Jó, capítulo 1, versículo 21, que fala que Deus me deu e Deus tomou.
Bendito seja o nome dele. Depois que a gente passa por um aborto, a gente tem que ficar em um período, né, sem tentar engravidar. Aí nesse período a gente participou do encontro. E lá no encontro, o bispo falava sobre sonhos. E ele vinha perguntando para algumas pessoas qual que era o seu sonho. E ele vinha na minha direção. E na hora que ele chegou perto de mim, eu falava para Deus: o que eu vou falar? Eu falei: vou falar que eu quero meu negócio próprio. Mas na hora que o bispo chegou perto de mim, uma voz no meu íntimo falou: Silvia, fala a verdade. E saiu assim: ter um filho. E nem era o que eu ia falar naquele momento. E logo depois teve um culto aqui também, quando a bispa veio despedir de mim, né, no final do culto. Ela falou que até o final do ano eu iria engravidar. E aquilo eu falei amém, mas eu já tinha decidido engravidar só no começo desse ano, por causa do período que a gente tem que ficar, né, de 6 meses. Só que aí em setembro eu descobri que eu estava grávida. E foi um susto assim muito grande, uma alegria muito grande. Hoje estamos aqui, no 9º mês já, à espera do nosso Daniel. Deus é tão maravilhoso que Ele não só nos deu o filho, o sonho que a gente queria, mas também na minha primeira que eu tinha o útero invertido. O médico falou que isso não era problema para engravidar, mas na segunda gestação eu descobri que ele não estava mais invertido também. Então ele realizou sonhos, ele realiza sonhos mais do que a gente pede. A mensagem que eu deixo aqui, que eu aprendi, que independente se os seus sonhos não saem do jeito que você quer, naquele momento, Deus é fiel a Ele, mas Ele cumpre do jeito dele. Que eu aprendi é que não se revolte contra Deus se não saiu do jeito que você quer. Aconteceu isso comigo, mas eu só tenho a agradecer a Deus porque Ele tem cuidado desde o início da gestação, e eu só tenho a agradecer a esse Deus porque Ele é muito lindo. Amém? Graças a paz, igreja. Hoje está animado, povo. Então vamos ver. Graças a paz, igreja. Glória a Deus. Muito feliz que eu estou vendo muitas caras que eu não via faz tempo. Meu amigo Wanderson, ressurgiu o Andrezinho, a Gi. Fico feliz, viu? Dudinha que voltou. Muito feliz de ver vocês aqui hoje. E muito feliz também de poder novamente estar falando da palavra do Senhor, falando um pouquinho daquilo que Ele traz no meu coração e compartilhar com vocês. E é engraçado porque, como todas as vezes eu falo, antes da palavra chegar aí, ela já chegou aqui. Antes de muitas vezes a gente apanhar embaixo, quem está aqui em cima já apanhou um pouco já. Glória a Deus. A gente apanha, a gente chora muito antes da gente pensar em falar da palavra. E é algo assim, nessa semana, foi uma semana assim, realmente, que eu não me preocupei. Porque sempre quando o bispo fala assim, ó, o pastor Rafa vai ministrar, eu já começava, nossa, vou ter que ministrar, e dava um aperto, às vezes dava até um pânico. Ainda eu falei hoje para a pastora Abigail, durante a rádio na manhã, o bispo e a bispa falavam, hoje tem culto, pastor Rafael ministra. Eu falava, amor, tá dando ciricutico aqui já, dando uma apreensão, parece que vai gerando uma expectativa, né? E no outro domingo que o bispo falou, ó, quinta-feira o pastor Rafael prega, de lá do fundo eu falei assim, ó, para outra,
porque eu estava em fechamento, eu nem consegui vir na igreja mesmo. E aí depois ele falou assim, não, tá bom, no outro. Na hora que eu vi que era feriado e que tinha um dia dos namorados no dia seguinte, como nós trabalhamos fazendo doce, eu falei assim, não vai dar para mim de novo. Vou ter que falar com o bispo. Aí a pastora falou assim, amor, é propósito de Deus, vai. Eu falei, então tá bom, ele vai fazer o restante, então vamos. E aí na segunda-feira, falei assim, vou voltar a caminhar. Era 5 horas da manhã, eu acordei para poder caminhar. A pastora não foi nesse dia e eu fui sozinho. Enquanto eu caminhava, eu coloquei o louvor, coloquei o fone de ouvido e caminhando. Eu já tinha andado uns 2, 3 quilômetros e começou a doer o louvor no meu ouvido. Eu falei, uai, tem coisa errada, como é que pode louvor tá me incomodando? E nesse momento eu tirei os fones e continuei andando. Eu andei por mais 1 quilômetro sem o fone, até eu entender que era o Espírito Santo que queria falar comigo, que era para mim esquecer o que estava acontecendo ao redor, que era para mim dar atenção para Ele, porque Ele queria falar comigo. E Ele começou a falar que eu andei mais uns 4, 5 quilômetros sem ouvir louvor, só ouvindo Ele falar comigo e falar direto no meu coração. E aí, se eu não me engano, foi na terça-feira ou ontem cedinho, eu falei, nossa, amanhã tem que pregar. Aí a pastora falou assim, se preocupa não, eu sei que o Espírito Santo já falou contigo. Eu falei, revelação já, ó, o Espírito Santo já está falando aqui e ali. Então tá bom. Amados, mas o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é o que nós temos realmente vivenciado. É esse tempo dessa pandemia que nós estamos vivendo. É esse turbilhão de coisas que vem acontecendo e que tem atingido todo mundo. De todos os aspectos. Eu trabalho com um escritório de contabilidade, eu faço departamento pessoal e lido muito com funcionários. Funcionários de empresas que ligam os nossos próprios funcionários lá na empresa. Porque tem muita coisa acontecendo, fecha comércio, abre comércio, pode abrir, não pode abrir. É um certo horário que pode, é um certo horário que não pode. E isso está mexendo com o emocional de muita gente. Não só com o emocional, mas com o lado financeiro também. Mas nós sabemos que o financeiro atrapalha o emocional também. Então eu tenho assim, ficado quieto nesse momento. Muitas pessoas têm visto que eu não estou muito na rede social. Às vezes eu posto uma coisa ou outra, mas assim, eu entro, posto, já saio, porque precisa postar por causa que é questão do trabalho. E aí eu sumo de novo, porque eu estou assim, mais observando do que falando, mais ouvindo o Espírito Santo do que falando. Eu estou assim, mas realmente, tem 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar. Vamos falar menos, vamos ouvir mais. Porque eu tenho visto o caos sendo instalado. E no começo dessa pandemia, o que aconteceu? As igrejas fecharam. E muitas pessoas se esfriaram. Muitas igrejas fecharam. Quem que conhece pelo menos uma igreja que ouviu falar assim, ó, fechou uma igreja em tal lugar? Tem gente desesperado para ir na igreja, só que tem gente que não quer mais ir na igreja. E isso é desesperador. Pelo menos para mim. Hoje, enquanto era umas 4 horas na hora que eu sentei para meditar de novo na palavra, eu comecei a ouvir um louvor que eu até falei, Rose, tem como tocar esse louvor? Mas é muito recente, não teria dado tempo de colocar o instrumental. E eu chorava de pensar em tudo que estava acontecendo. E eu falei, Senhor, algo que eu vinha pregando, profetizando sobre um avivamento para a igreja. No final do ano eu tinha falado, no culto de jovens eu tinha falado. Teve algum dia que eu dei algum recado aqui que eu ainda falei que a igreja ia viver um avivamento. E aí de repente assim, a igreja morreu. E a gente começa a ficar naquela, começa a liberar, volta para o culto, não volta, pode abraçar, não pode, usa máscara, não usa. Ah não, acabou o pico da pandemia, mas agora está aumentando, agora que está começando a liberar, está aumentando mais ainda. Então assim, foi uma coisa que o Senhor estava trazendo já ao meu pensamento sobre o avivamento, sobre tanto que o Senhor colocava no meu coração, que vai haver um avivamento. E aí eu comecei a ver que as pessoas não estão vivendo esse avivamento.
Mas por quê? Porque a igreja está de porta fechada. Quem que é a igreja? Quem que é a igreja? Somos nós. Nós somos a igreja. O templo nós temos que vir. Nós temos que vir aqui. Porém, nós temos que entender que nós somos o templo. Nós temos que buscar, nós somos a igreja. E nesse meio à pandemia, quem verdadeiramente foi igreja? Quem verdadeiramente buscou o Senhor no seu quarto, no Mateus 6,6, buscou e falou: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Eu não tenho um bispo, eu não tenho um pastor nesse momento que está lá profetizando, soltando uma palavra direto do trono. Então o Senhor tem que falar direto comigo agora. Quem foi igreja? E quem se esfriou nesse tempo? Aonde estavam as suas expectativas? No pastor Rafael, na pastora Abigail, na bispa, no bispo, na missionária Sul, nos líderes. Em quem você colocou a sua expectativa? Eu vou te falar, sinta informar, se for em nós, você fracassou e se frustrou. Porque quando você coloca expectativa nos homens, você se frustra. Quando você coloca expectativa em alguém, você se frustra. Se nessa pandemia você falou assim: eu fiquei sozinho em casa, ninguém está me buscando, você está se frustrando, esperando algo que muitas vezes você não está fazendo. Eu não recebi uma visita. E você visitou alguém? Por onde começa a igreja? Aqui dentro. Não é aqui. Quando a gente quer algo, a gente tem que dar algo. Jesus deu seu filho para que nós nos tornássemos filhos. Jesus deu amor, Ele ensinou o que era o amor. E como nós retribuímos? Nos isolando dele. Eu estou isolado do mundo, eu estou de quarentena. Mas você não está de quarentena de Deus. Tem muita gente que ficou de quarentena do serviço, mas para ir para gandaia, farra, um monte de coisa, não tinha quarentena. Muita gente. Nós temos que ser igreja, nós temos que demonstrar, assim como Cristo demonstrou, como nós devíamos caminhar. Não estou me exaltando, mas eu quero dar um exemplo do Heitor. Nessa semana, se eu não me engano, na terça-feira a pastora não estava bem. Ela estava passando mal, e a gente deitado no sofá na sala, ela começou a passar mal, e eu comecei a ficar preocupado. Eu olhei para o Heitor do meu lado e falei: Heitor, vai lá no meu quarto, pega o óleo e traz aqui. Ele foi e buscou o óleo. Eu ungi as mãos. Ele foi encostar no sofá, eu falei assim: não, vem aqui, junto comigo, vamos orar pela sua mãe. E nós oramos. No outro dia, ela estava sem dor, ela estava sem nada, ela estava de saúde restaurada, assim como nós cremos. E aí ontem, eu passei na minha mãe, e eles falaram assim: os primos estão aqui, a gente pode dormir aqui? Eu falei: se sua avó permitir, pode. Aí minha mãe deixou e eles dormiram lá. E na hora que eu estava indo embora, sabe qual que foi a atitude dele? Ele chegou para me dar um abraço e ele falou assim: pai, você vai embora, mas chegando em casa, você pega o óleo e ora para a mãe mais uma vez. Isso é ser igreja. Mas para chegar ao ponto alto da ministração, primeiro eu preciso ir lá atrás para a gente poder prosseguir. Porque essa pandemia me fez ver a história da nossa vida, não só da minha, mas de todo mundo aqui.
Todo mundo aqui é de berço cristão? Nasceu realmente dentro da igreja com os pais? Glória a Deus, o bispo e a bispa estão firme aqui. O restante não, então vocês vão entender muito bem. Amados, assim como eu, que não tive berço cristão evangélico, mas eu frequentei catequese, crisma, mas eu ia por ir. Nunca frequentei de coração, mas eu ia porque eu precisava ir, meus pais me levavam. Então, a partir do momento que você vai vivendo a sua vida, chega um momento em que há um encontro. Existe um momento onde há um estalo. É onde Jesus entra. Porque você viveu a sua vida e de repente, pum, Jesus entrou. E a partir daqui, algo mudou, se não tudo mudou a partir desse encontro. Amém? Então nós vamos voltar lá em Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. Eu vou ler antes de eu prosseguir. E aí fala assim: certa vez às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai-vos redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique, ou quase viravam. Ao ver isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amados, eu quero que vocês entendam. Pedro, ele já tinha uma história até o momento que eles encontraram Jesus na praia. Pedro era pescador, ele tinha sociedade, ele vivia da pesca. Esse era o trabalho dele. Assim como você levanta todas as manhãs e vai trabalhar, ele iria pescar, porque esse era o sustento. Era disso que eles viviam. Imagina você sair para trabalhar de graça o dia inteiro. Quem gosta? Alguém gosta de trabalhar de graça? Então, ele teve uma frustração naquele momento. Pode ser que naquele dia ele teve, mas pode ser que não foi só aquele dia. Pode ser que muitos dias ele já vinha tendo essa frustração, porque ele não pescava nada. Quem aqui já foi pescar e toda vez que foi, pescou e voltou feliz da vida? Toda vez, vocês foram, voltaram e foi a pesca? Vocês não ensinaram o peixe, vocês deviam ter ensinado ele. O Vando, você é feliz quando volta pescando? Volta com uns porquinhos bons de lá, né? Então o que acontece? Ele teve muitas decepções e frustrações. E naquele dia, ele voltou da pesca a noite inteira e não pegou nada. E naquele momento, lavaram-se as redes e tudo foi feito. E Jesus entrou no barco. Vamos para alto mar. E ele falou assim: mestre, já reconhecendo uma autoridade, não pescamos nada, mas debaixo da tua palavra nós vamos. E assim foi a pesca maravilhosa que ele teve. E a partir dali, o que Jesus falou? Venha comigo e eu te transformarei em pescador de homens. Mudou a vida dele. Amém?
Então nesse momento, todas as frustrações que ele tinha, acabou. Acabou porque Jesus entrou. Se as expectativas que ele colocava no homem, às vezes, não, eu vou voltar, nós vamos pescar. Acabou as frustrações, começou uma vida junto a Jesus. Começou uma caminhada junto com ele. Assim eu quero que você traga memória. Traga memória, porque antes de você conhecer Jesus, como que estava a sua vida? Tinha momentos felizes? Claro. Porque nós temos momentos felizes quando nós conquistamos alguma coisa. Mas aquela felicidade, que nem com o filho pródigo, que só o Pai pode nos dar, tinha essa felicidade mesmo? Será que tinha? Muitas das vezes nós nos enganamos. Nós achamos que algo é, mas na verdade não é. Então a partir dali, Pedro largou tudo e começou a seguir Jesus. Na minha vida foi assim. Depois que eu casei, eu parei com a vida que eu tinha de solteiro, com os trabalhos que eu fazia como DJ, parei com tudo e conheci a Jesus. E a partir do encontro, o bispo até fala, precisou de um encontro só para converter? Eu falei, precisou. Porque o único que foi impactante, eu não precisei de outro. Porque foi maravilhoso que Jesus fez comigo e com a minha esposa no mesmo momento ao passar nas águas. Eu entendi o Pai que eu tenho. Eu entendi a paternidade. Então nós tínhamos uma vida. A partir do momento que Jesus entrou, é outra vida. Você começa a reparar e colocar perspectivas em Jesus e você não se frustra mais. Eu tenho certeza que o Elton e a Ju pediu para Deus para abrir a loja num lugar maravilhoso, que eles queriam abrir a loja em algum lugar, está até arrepiando. Foi ou não foi? Eu passei em frente, hoje eu falei para a Bi, falei, amor, que ponto que eles conseguiram. Expectativa colocada em Deus, não foi expectativa no homem. Porque com a força dos nossos braços, nós achamos que conseguimos, mas chega em determinado momento que a gente se frustra, a gente não consegue nada, aí a gente coloca a culpa em Deus. Por mais que nós não queremos, às vezes nós colocamos. Isso é normal, é ser humano. Mas nós precisamos mudar o nosso foco e a nossa expectativa. Em quem que nós apostamos as nossas fichas? Que nem eu disse, se for no homem, você vai se fracassar. Se for em Deus, se for em Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então a partir desse momento que eles começaram a caminhar com Jesus, tudo mudou. Imagina você caminhar com alguém tão esperado e você começar a vivenciar as maravilhas. Você vê enfermos sendo curados, paralíticos voltando a andar, cegos voltando a enxergar, a mulher do fluxo de sangue tocando na orla do manto, sendo curada, leprosos, e aí vai a sogra de Pedro. E se a gente for ficar falando dos milagres, a gente passa a noite inteira. Você consegue se imaginar? Todo dia você levanta, você começa a caminhar com alguém, você vê maravilhas o dia inteiro, você vai dormir, você está assim, cara, nossa, você viu aquele cara que voltou a enxergar? Meu Deus, e o outro que voltou a andar? Já conseguiu imaginar isso? É muito louco isso. É muito louco. E eu sou apaixonado, porque é essa loucura que me deixa assim entusiasmado, sabendo que tudo que eu vivi, que não vivo mais, não me faz falta, porque a minha expectativa está naquele que veio, que viveu, que morreu, que ressuscitou e vive para todo sempre, para a eternidade. É nele as nossas expectativas, em mais ninguém. Então eu falo de novo, se você está vindo na igreja por causa de homem, não venha, você está perdendo seu tempo. Venha porque você quer ter um encontro com Deus, todos os dias. Muitas vezes eu me decepcionei com homens, com pessoas,
E eu sempre fui assim, de estar feliz e falar, vou contar. E aí eu contava, me decepcionava, eu olhava para minha esposa e eu chorava depois. Mas porque era alguém que não sonhava comigo. Mas a partir do momento que eu passei a sonhar junto com ela e contar tudo para ela e para Deus, tudo mudou. Então os discípulos caminharam, viram muitas maravilhas, muitas coisas que não tem explicação, não tem. Como que a gente explica cuspir no chão, fazer um barro, passar na cara de alguém e falar assim, volta a enxergar? Não tem como explicar. Tem como explicar o que você sente hoje do que você sentia antes de caminhar com Jesus? Não tem. Não tem como explicar o sentimento que eu senti quando passo pelas águas. Duda, Ana Júlia, Elton, Kelvin, Dona Yolanda. Cara, eu nunca ia viver isso se eu tivesse continuado a vida que eu tinha. Mas o que eu vivo hoje eu não troco pelo que eu tinha antes. Por vezes, vem aquelas vozes que nós tantos ministramos. Não dê ouvido a vozes, não dê ouvido a vozes. E nós damos ouvidos às vozes. E aí nos decepcionamos. E quando nós realmente buscamos o Senhor, como verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, quando nós buscamos e Ele vê os nossos corações, tudo é diferente. Tudo é diferente. E até Ele nos encontrar, porque eu não acredito que nós vamos ao encontro dEle, eu acredito que Ele, por caminhos, por mais que sejam tortuosos, Ele se achega em nós, porque há um propósito para a vida de cada um aqui. Um dia, no momento mais difícil, um dos momentos mais difíceis da minha vida, Ele se achegou, através de alguém que eu menos esperava, que era a Jéssica, que tinha estudado comigo, nunca mais eu vi, de repente trabalhava com a minha esposa, e através da minha esposa eu ia para a igreja, porque foi um convite. Em 2 meses de igreja a gente batizar, se converter e está aqui até hoje, aliançados. Isso é algo que eu verdadeiramente não troco. Por vezes, nessa pandemia, eu ouvia tocar uma música ou outra, eu falava, Senhor, afasta de mim. Afasta, porque eu sei do meu passado, eu vou ter vontade e eu não quero viver tudo que eu vivia. Eu quero viver tudo que eu vivo hoje, tudo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. E quando Ele se achega em nós, nós estamos excluídos, destroçados, desiludidos. Muitas vezes tem pessoas que estão naquele ponto de querer tirar a vida. Quantas pessoas chegam assim aqui, bispo? A ponto de querer tirar a vida. E depois fala, por causa de uma palavra, ela não quis mais. Eu me emocionei e chorei o dia que numa conversa descontraída com alguém novo da igreja, eu ouvi ela falar dessa maneira. Fui lá porque era o último dia, e eu não ia mais nem voltar naquela igreja. Mas naquele dia tinha um pastor que estava pregando, e o que ele falou me emocionou, bateu de frente porque eu vivia com o meu coração, e eu decidi ficar nessa igreja. Eu não fiquei assim feliz, me exaltando, eu fiquei envergonhado, não foi? Acho que foi envergonhado, porque eu falei assim, gente, eu não sou nada. Eu estou ali porque Deus está falando através, mas eu não sou nada. E essa pessoa falou assim, não vou sair da igreja, não saí da igreja por causa disso. Mas por quê? Porque eu decidi ser igreja. Porque eu decidi Deus cumprir um propósito que Ele tem para mim. Porque um dia eu falei, eis-me aqui, Senhor, me usa como o Senhor quiser. E se eu falar não vou pregar, Ele dá um jeito de fazer eu pregar. Se eu falar assim, eu não quero ir, Ele dá um jeito de fazer eu vir. É assim mesmo.
E é engraçado porque assim, eu tenho certeza que isso está batendo na sua cabeça, porque já aconteceu isso alguma vez, pelo menos. Não vou na igreja, não vou. Aí você vem e você fala, nossa, esse era o dia que Deus tinha que falar comigo. Meu Deus do céu. Porque é desse jeito. É muito forte. E aí, eu falo muito de Pedro, porque ainda conversando com a pastora, eu falei assim, eu me identifico com Pedro. Pedro era sanguíneo. Fala assim, tem umas horas que eu deixa eu pegar. Mas aí a gente se controla, porque vai que a gente corta uma orelha fora e não tem Jesus aqui para pegar a orelha e colar de volta. Então a gente fala, melhor não, né? Mas o que acontece? Nesse momento que nós estamos vivendo, muitos se esfriaram, muitos não buscaram a Jesus, muitos nem voltaram para a igreja ainda. Muitos estão com medo, é compreensível por causa dessa pandemia. Mas o que acontece? Assim como Pedro, os discípulos, juraram morrer por Jesus, mesmo eles tendo visto tudo que eles presenciaram, não, Senhor, nós morreremos por Ti. E tudo que Jesus falava acontecia, tudo que Jesus ministrava, eles se admiravam cada vez mais. Mas infelizmente houve a traição. Houve uma traição. Jesus sabia que aconteceria. E é engraçado porque assim, muitas vezes nós ouvimos a voz do Espírito Santo e nós não damos nem moral. Ouvi uma voz aí, mas não obedeci não. E aí o que acontece? Jesus foi entregue, Jesus foi preso. O que Pedro fez? Pedro foi lá, deu um abraço e falou assim, me crucifica junto. Não, Pedro negou Jesus. E parece que consigo visualizar Jesus falando assim, Pedro, antes que me negue, o galo vai cantar 3 vezes. O galo canta, o galo canta, o galo canta. E Pedro continua negando. E o pior de tudo é que Pedro nega por uma multidão assim, meia dúzia de pessoas, que não eram os guardas, que não eram sacerdotes. Ele nega para quem, digamos, não valia nada. Não, você fala comigo, não, hipótese alguma. Ah lá, tem um jeito, sai de mim. E Jesus é entregue. Assim como Pedro negou Jesus, com quem ele caminhava, 3 anos caminhando junto, vendo milagres, maravilhas, inexplicáveis, ele negou. E nós que não vemos, dizemos que cremos, que vivemos e morremos por Ele. Quantas vezes você nega Jesus? Eu fico triste o dia que eu esqueço de orar. Se eu levanto naquela loucura, eu vou trabalhar, depois eu falo, não orei. No meu pensamento vem, neguei a Jesus. Porque eu não fui capaz de parar 1 minuto para agradecer Ele pela vida que Ele me deu. Em casa, já é assim, eu coloco janta para todo mundo. E fico esperando, o primeiro que come, comeu, vai orar, pode orar. Comeu antes de agradecer, vai, ora. Porque nós temos que ser gratos. Então, não é negar só Jesus falando assim, não Jesus, eu não quero, eu não te aceito. Em muitos momentos nós negamos de maneiras diversas. Ah, eu tenho um ministério na igreja, mas eu não vou fazer. Você está negando Jesus, porque Ele te chamou para fazer. Você é geração eleita, nação escolhida, você é povo de Deus. E se você está se negando, você está negando a Deus. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Agora, quem falar que olhar para trás e ver a vida que tinha era bem melhor que essa,
Eu desconheço. Eu verdadeiramente desconheço. E ainda assim, negando a Jesus, é tão maravilhoso e ao mesmo tempo assim, triste, porque eles viveram com Jesus, eles caminharam, viveram tudo isso. Jesus foi crucificado. No momento da crucificação de Jesus, onde estavam os discípulos? Cada um para um canto e só João acompanhava de longe. O restante tudo, carpia o gato. E eles ficaram mortos até o terceiro dia. Quando Jesus foi ressuscitar, Maria Madalena e Joana foram até o túmulo. E lá ele não estava mais. E aí a Bíblia relata que apareceu 2 homens de roupas resplandecentes, falando: por que o espanto? Por que o espanto? Assim como ele falou lá na Galileia, era necessário que o Filho do Homem morresse para que ele ressuscitasse. E quando elas correram para contar, ninguém acreditou. Cadê o Tomé? Vamos ver para crer. Põe as mãozinhas aqui, sente aqui a ferida. E aí Jesus aparece. Aí eles creram. E aí parece que de repente tudo assim, voltou. E eu estou vendo essa pandemia acontecer do mesmo jeito. A história parece assim, que aconteceu lá atrás, acontecendo de novo aqui. Porque lá atrás eles saíram de uma vida, quando teve um encontro com Jesus, viveram tantas maravilhas. Jesus morreu, a pandemia chegou, a igreja morreu, os discípulos morreram. Vocês estão esperando Jesus voltar para vocês acordar e ter um avivamento? Ei, acorda, igreja. O avivamento está aqui, começa daqui de dentro, vamos. Quantas pessoas estão precisando de ouvir uma palavra? O quanto você pode fazer por alguém? O quanto você pode pegar o seu status, Instagram, Facebook, o que for, e falar uma palavra, um versículo que você leu naquele dia. Eu tenho certeza que aquela palavra o Senhor vai fazer chegar no coração de alguém que tanto precisa. E que se for uma só alma, uma só, pode ter certeza que o Senhor vai se alegrar inexplicavelmente. Tem vezes que eu mando uma mensagem no WhatsApp para pessoas que há muito tempo eu não vejo na igreja. E a pessoa fica assim: nossa, pastor, obrigado por ter lembrado pela oração e tudo mais. Era nesse momento que eu estava precisando. Cara, quem consolida a vida sabe do que eu estou falando. A Su vai saber. Você pega e manda uma mensagem, de repente a pessoa fala assim: não, estou desviado, não estou indo em igreja nenhuma, estou buscando em casa. Mas essa busca não é a mesma. E nós precisamos buscar aqui na igreja também. Nós vamos ver por que nós precisamos buscar na igreja. Porque tem bênçãos, eu falo isso para muitas pessoas. Tem bênção que o Senhor só vai entregar quando nós estivermos todos juntos reunidos. Nós somos igreja? Sim. Nós temos que buscar no nosso quarto? Sim. Buscar no secreto, orar sem cessar a todo tempo. Orar e vigiar. Porém tem bênção que o Senhor só vai derramar quando nós estivermos todos reunidos. Amém? Quem crê nisso? Ixi, quem crê nisso, igreja? Amém. Para que fique bem claro isso. Cadê a Rose? Tá no jeito lá? Para que nós possamos entender um pouco melhor, quem quiser abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 5, fala assim: quando Jesus está falando com os discípulos,
Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas em que o Pai reservou para a autoridade, mas recebereis por poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu os seus olhos. Aqui Jesus já havia ressuscitado, passado 40 dias com seus discípulos, e é até engraçado, né? Ele passou 40 dias, nós estamos numa quarentena. Tudo que houve, querendo ou não, está havendo, se você olhar com olhos espirituais. E chegou o tempo de um avivamento, amém? Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os outros irmãos. Nesse momento, Jesus veio e falou para eles ficarem em Jerusalém. Eles ficaram reunidos, orando, juntos. Então nós juntos como igreja, nós precisamos orar. Juntos como igreja, nós precisamos orar pela cidade de São José do Rio Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo, pelas nações, porque essa pandemia é mundial. Por mais que muitos não acreditem no que esteja acontecendo, é real. Eu tenho visto pessoas próximas nesse sofrimento do Covid também. Mas nós precisamos orar. Orar pela igreja, pelo nosso ministério local. Orar pelo bispo, pela bispa que está à frente. Orar porque não é fácil viver da obra e estar à frente de uma igreja. Subir ao altar e pregar todos os domingos, pregar 2 cultos no domingo, cuidar de filhos, discípulos, de membros, não é fácil. Mas nós precisamos estar juntos, estar orando pelas outras igrejas também, para que não se fechem, porque não é placa, não é denominação, é o corpo de Cristo. São todos aqueles que creem em Jesus, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E aqueles que ainda não aceitaram, dá tempo da gente ir atrás, dá tempo da gente lançar uma palavra, porque através de uma multidão se achega. Através de poucos peixes e pães, quantos mil não foram alimentados? Então nós precisamos. E em Atos 2, pode ir soltando ela, baixinho, depois aumenta, tá? Em Atos 2 fala assim: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia, e falasse. No versículo 14, então, pondo-se em pé com os 12, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, que isso fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª do dia, mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão, e os vossos velhos terão sonhos,
E naqueles dias derramarei o meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão, e mostrarei feitos extraordinários em cima do céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 37, ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e receberei os dons do Espírito Santo. Amém, igreja? Pode subir no som, Felipe. Amados, vocês conseguem ter essa dimensão do que era todos reunidos, e de repente um vento impetuoso soprando sobre eles, como línguas repartidas, cada um falando numa linguagem, orando ao Senhor. Vocês conseguem imaginar o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vindo sobre eles, e Pedro tomado sobre o Espírito Santo, levantando e pregando a uma multidão, e 3.000 almas sendo convertidas ao Senhor. Vocês conseguem imaginar isso? Entrou na vida de cada um de vocês, algo mudou e nunca mais vai voltar a ser igual. Se você está esfriando, hoje é o momento de você reavivar, de reacender essa chama, em nome de Jesus. Apaga a luz da Rose. Felipe, volta do começo e pode subir o som, por favor. Amados, ouçam esse louvor. Oh Senhor Jesus, Espírito vem, oh Espírito Santo, oh Senhor Jesus. Amados, talvez hoje você chegou aqui totalmente destroçado, destruído, querendo abandonar alguma coisa. Às vezes você pensou até em tirar sua própria vida. Às vezes você desacredita que você consegue, que aquilo que não era possível não vai acontecer. Não! Eu venho profetizar sobre a sua vida que vai acontecer, em nome de Jesus, porque todas as nossas expectativas não serão depositadas em homens. As nossas expectativas serão depositadas naquele que é todo poderoso, que um dia vai voltar para nos buscar. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Você que hoje chegou dessa maneira, eu peço que você se achegue aqui na frente. Você que veio, talvez você está frio por causa da pandemia, talvez você não quer mais buscar o Senhor,